Vai começar o programa Papo Cabeça com Alexandre Reis. A sua melhor companhia de todas as manhãs. Fala pessoal, muito bom dia, bom dia, bom dia. Mais um dia aqui com vocês. Estamos ao vivo, são 6 horas e 57 minutos. Esse é o programa Papo Cabeça, ao vivo de segunda a sexta-feira, às 6h57 da manhã. Todos os dias nós estamos aqui com o objetivo de trazer um papo cabeça, um papo bacana, um papo inteligente, discutindo assuntos relevantes, assuntos que são tratados na mídia, assuntos que são foco do momento, ou mesmo quando não são focos do momento, mas que traz relevância e significado para o nosso dia a dia. E esta semana nós estamos falando sobre o tema educação, né? Estamos falando sobre a importância e a responsabilidade de educar crianças, de educar adolescentes. De quem é essa responsabilidade, hein? É dos pais? É da família mesmo? Essa responsabilidade é das escolas? É do governo municipal, estadual, federal? A quem compete criar, educar, ensinar jovens, adolescentes, crianças nos dias de hoje em pleno século XXI? Nós falamos, inclusive eu li aqui para vocês, um texto de uma mulher, né, onde ela diz que a criminalidade, nós havíamos falado que tem aumentado muito, segundo alguns dados, né, tem aumentado muito nos últimos anos o número, né, de envolvimento de crianças e adolescentes com a criminalidade, com o vício das drogas, com o tráfico, inclusive. Temos até casos de adolescentes que lideram, né, o tráfico de drogas em algumas regiões do país, principalmente Rio de Janeiro e São Paulo, né? Então, a quem se deve isso? Quem é o culpado? É o governo que é o culpado? É a escola que é o culpado? Uma mãe, né, uma internauta, ela mandou uma mensagem para mim, eu li para vocês a mensagem ontem, né? Para quem não acompanhou, depois dá uma revisada lá no programa de ontem, terça-feira, né? Uma mãe, ela disse que a situação do país só está do jeito que está, a educação só está do jeito que está, as crianças, os adolescentes só estão se perdendo do jeito que estão por culpa da escola, porque as escolas não têm mais a mesma qualidade de ensino que tinha antigamente, na época dela, 40 anos atrás, na minha época, 40, 30 anos atrás. A escola perdeu-se, né, no modelo, no sistema de educação segundo a visão dela. Por isso que o país está desse jeito, por isso que as crianças, os adolescentes estão perdidos. O que você acha? Você concorda? Algumas pessoas opinaram lá, outras bateram firme, não concordo. E eu bato na mesma tecla, eu quero a opinião de vocês. Principalmente quem é da área da educação, quem trabalha com educação de crianças, de jovens, adolescentes, quem lida no dia a dia na área da educação. Eu quero ouvir o que vocês têm a dizer. O que vocês acham? E a gente vem falando sobre isso, trazendo embasamento bíblico e também trazendo embasamento da lei, embasamento legal, né? Ontem nós lemos, e vamos continuar, né? Ontem nós lemos aqui alguns artigos que fazem parte do ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que rege, inclusive, como as crianças e os adolescentes devem ser tratados no país, principalmente no que diz respeito à educação e ao aprendizado. E hoje nós vamos dar continuidade falando sobre isso. Ontem nós começamos falando que compete à família, compete aos pais, isso de acordo com o ECA, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, e também de acordo com a Bíblia, compete à família, aos pais, garantir provisões para os seus filhos, garantir provisões para as crianças. Que provisões são essas? Provisão de alimento, principalmente, mas não só alimento, vestuário, moradia e condições de estudo também, né? E hoje a gente vai continuar falando sobre esse tema, só que vamos entrar um pouco na área da segurança e da proteção. As nossas crianças, eu começo já falando, as nossas crianças no Brasil estão seguras? O que você acha, hein? As nossas crianças no Brasil estão protegidas? Protegidas da bandidagem, protegidas do crime, protegidas da violência, dos abusos, né? Dos ensinamentos errôneos que contradizem a boa moral, a boa conduta, a ética, né? Os bons princípios. O que você acha? As nossas crianças, os nossos adolescentes estão protegidos de tudo que não presta, que a gente vê aí no dia a dia, na televisão, nas ruas, na internet principalmente, que parece às vezes que é terra de ninguém, né? O que você acha?
Suas crianças, seus filhos, tá bem protegido? As crianças, de um modo geral, estão protegidos? Bom, o que o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele fala-nos a respeito de proteção, a respeito de segurança. No artigo 5º do ECA, diz assim, ó, nenhuma criança será objeto de negligência, violência, crueldade ou opressão. Engraçado, né? Engraçado não, é interessante que ele fala como se fosse dessa forma. Ele não fala assim, não deve acontecer. Ele diz que nenhuma criança será, ou seja, nunca vai acontecer isso. O ECA está sendo, pelo menos nesse tema, ele está sendo falado de uma forma como se, pode ficar tranquilo que isso não vai acontecer. Mas está acontecendo. Infelizmente a gente vê muitas crianças que são objetos de negligência, estão sendo negligenciadas pelos pais, estão sendo negligenciadas pelo Estado, né? Então o ECA ele dá um parâmetro, o ECA ele dá um norte, o ECA ele dá uma diretriz, como deve ser, mas será que ele acompanha o que está acontecendo? Será que o Estatuto da Criança e do Adolescente ele está a par de tudo o que acontece com a criança no Brasil? As nossas crianças estão realmente amparadas pela lei? O que você acha disso? O que você pensa a respeito disso? Então o artigo 5º diz que nenhuma criança, tá, será objeto de negligência. As crianças aqui no território brasileiro não serão negligenciadas. Pode ter negligência, pode ter violência, crueldade, opressão em qualquer parte do mundo com qualquer criança. Aqui não. Aqui no Brasil é o que o ECA está dizendo. Você concorda com esse pensamento, com essa dita, esse dizer do ECA? Está de acordo? No artigo 7º diz assim, ó, a criança tem direito, aí sim, né? Quando ela diz a criança tem direito a isso ou aquilo, ela está orientando. Quando diz nenhuma criança será, dá a entender que ela faz isso e controla, né? Aí eu já sou um pouco contra, discordo um pouquinho. No artigo 7 do ECA fala o seguinte, a criança tem direito à proteção, à vida e à saúde. Né? É um direito da criança ser protegida. É um direito da criança ter a sua vida preservada. É um direito da criança ter saúde. E quantos pais negligenciam isso, né? Quantos adultos negligenciam isso? As crianças, como eu falei, acho que foi no programa de ontem, né, que eu falei sobre isso. Foi no programa de ontem, né? Programa de ontem eu falei sobre crianças que ficam no farol, né, pedindo esmola, vendendo balinha, para levar o dinheiro para algum adulto que está explorando elas. Isso é uma... Gente, é uma tremenda de uma sem-vergonhice, é uma safadeza isso. É uma pilantragem. Tem que pegar uma pessoa, um adulto desse, tem que meter na cadeia. Né? Ao invés de trabalhar o vagabundo, tá botando a criança, e a maioria dos casos são os pais, né? É o pai da criança. Ele tá lá sentado na calçada, na praça, ou tá em casa tomando uma, né? Ou fazendo qualquer coisa que não presta. E o filho tá no farol, gente. Pedindo esmola para levar para casa. Uma sem vergonhice, né? No artigo 19, ainda sobre esse tema... Nossa, já fiquei nervoso já. Eu já fiquei nervoso. Esse assunto irrita, né? Irrita. No artigo 19 diz assim, ó, é direito da criança ser criada com segurança e com proteção no seio da família. Bom, tá sendo redundante aqui, né? Resumindo, proteger é um mandamento não só divino, como é uma exigência legal, uma exigência da lei também. O estatuto, em muitos dos assuntos aqui, ele bate e está de acordo com o que a Bíblia diz. A família tem que proteger a criança. Os pais têm que garantir o sustento da criança. Os pais têm que garantir a proteção. Né? Os pais têm que livrar as crianças de abuso e jamais negligenciar as crianças no que diz respeito ao desenvolvimento, crescimento. Né? Então, até aqui, nenhuma novidade. Isso é o que deveria acontecer. E a pergunta que eu faço questão de provocar, né, acontece isso no dia a dia? É assim que acontece no Brasil? Ei, autoridades, senhores vereadores,
né, que cuidam das escolas municipais, senhores deputados estaduais que dão suporte ao governo estadual, né, senhores ministros da educação, secretários da educação, deputados federais, senadores, vocês que fazem leis, vocês que pegam verbas altíssimas dizendo que é para investir na educação. A pergunta que eu faço para os senhores é: os senhores acham que as nossas crianças estão de fato protegidas aqui no Brasil? As nossas crianças estão de fato vivendo uma vida digna como criança, como menores de idade aqui no Brasil? Vocês acham que está tudo ok? Né? Quem sabe aparece alguém aí e resolva responder pra gente ou comentar alguma coisa, né? Mas a gente sabe que não é isso. A gente sabe que não é isso. Não adianta ter estatuto ditando regras e não controlar. Não adianta ter estatuto falando como deve ser e não acompanhar para ver se está sendo. Não adianta criar um estatuto da criança e do adolescente falando é assim que tem que ser, vai ser assim, vai ser assado, e não acompanhar, faz quem quer, ninguém vê se está fazendo ou não resolve nada, né? Não resolve nada. O fato é, as crianças são herança do Senhor, diz a Bíblia. As crianças são bênção de Deus. As crianças, Deus deu aos pais a responsabilidade de educá-las, de criá-las, tá? Então, mesmo que o ECA não esteja acompanhando isso, entra o bom senso, princípio bíblico. É responsabilidade do pai, da família, da casa, orientar as crianças. E por que tem um monte de criança largada? Porque está falhando com o que a Bíblia diz. Por que a criminalidade está aumentando entre as crianças e os adolescentes? Porque em casa alguém está deixando a desejar como pai, em casa alguém está deixando a desejar como mãe. Mãe que só sabe engravidar todo ano. Isso quando não... Eu vou falar, não tô nem aí. Né? Isso quando não engravida sem saber quem é o pai, sai por aí curtindo a vida, volta para casa com barriga, sem responsabilidade nenhuma, sem preocupação nenhuma. E aí cresce mais um, largado pelas ruas. Isso quando não abandona nas lixeiras. Gente, olha, essa cambada um dia vai prestar conta de tudo isso. Vai prestar conta. As crianças é responsabilidade dos pais. A lei exige isso e a Bíblia ampara isso também. Também é responsabilidade dos pais a educação e a instrução. Instruir para a vida, educar. Educar não é ensinar cálculo de matemática não, tá, gente? Educar não é ensinar a escrever, tá? Isso aí é alfabetizar. São coisas totalmente diferentes. Educar é muito mais que isso. Tá? Educar é muito mais que ensinar a fazer ditado. Educar é muito mais do que ensinar a escrever o nome, né? Isso aí é alfabetização. Educar é você ensinar o caminho da boa conduta, o caminho da ética, o caminho do bom princípio, o caminho da boa moral. Educar é você ensinar vida para a criança. Educar é você mostrar o que é certo e o que é errado. Educar é você falar, olha, você pode fazer tudo, mas tudo que você fizer tem uma consequência. Se você fizer coisas boas, vai ter consequências boas. Você vai colher o fruto dessas coisas boas. Se fizer coisa má, vai acontecer isso. E enquanto for pequeno, tiver na sua aba, controlar isso. Não é só ensinar e deixar fazer o que quiser, que também não resolve nada. Né? Eu não gosto, eu não vou escravizar o meu filho. Para com essa conversa. Papo de preguiçoso, sem vergonha, que não quer educar e fica pondo desculpa, eu não vou escravizar meu filho. Enquanto é pequeno, enquanto é novo, enquanto é menor de idade, está na responsabilidade do pai. Tem que ensinar, tem que educar, tem que acompanhar, tem que controlar. Não vai fazer, pronto, acabou. Eu tô saindo, não vai sair. Mas meus colegas saíram, não sei o quê, todo mundo tá podendo. Você não é todo mundo. Já dizia os nossos avós, você não é todo mundo. Então, esse negócio de dar liberdade para a criança fazer o que quiser, eu sou uma amiga da minha filha, eu sou um amigo do meu filho, tudo tem limite. O que é amiga? O que é amigo? Deixar fazer o que quiser? Adolescente falando de sexo, saindo por aí, adolescente transando desde novo. Gente, onde nós vamos parar? E os pais, não, eu acho que a minha cabeça é aberta. Isso não é cabeça aberta não, isso você é criar um monstro, porque lá na frente vai dar problema, vai dar ruim lá na frente. Então, compete aos pais a responsabilidade de educar aos filhos.
Isso não é o Alexandre que está falando, apesar de eu ter essa opinião, mas é a Bíblia que fala sobre isso, e não só a Bíblia. É a lei, estatuto da criança e do adolescente. Né? Provérbios capítulo 22, versículo 6, diz assim, ó, ensina, o grande sábio Salomão falando, ensina a criança no caminho em que deve andar. E eu já falei sobre isso em outras aulas. Ensinar a criança no caminho não é levar para a igreja, não. Isso não é ensinar a criança no caminho que deve andar. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ensinar a criança no caminho que deve andar é ensinar o bem, o certo, mostrar o errado. Ensinar o caminho da boa conduta, ser honesto, responsável, respeitar as pessoas, ser temente a Deus. Isso é ensinar a criança. Ele vai ter 20, 30, 40, 50, 60 anos e jamais vai se esquecer disso porque ele foi ensinado. Hoje a gente está vendo muito... Teve uma coisa aqui que essa mulher que mandou a mensagem para mim aqui, quase escapou o nome agora, não posso. Essa mulher que mandou mensagem para mim aqui, ela falou uma coisa interessante. Ela falou assim, na minha época, professor e professora era chamado de senhor e senhora. Hoje não estão nem aí. Bom, nisso eu concordo. Né? Senhor, senhora, professor. Né? Pedia permissão. Posso entrar? Posso ir ao banheiro? O professor era respeitado. Só que tinha um detalhe, gente. O que eu quero dizer com isso? Eu tive professores que mandavam bilhete no meu caderno para o meu pai olhar, para minha mãe olhar, falando sobre o meu comportamento. Um exemplo, tá? Não que tenha acontecido. O Alexandre pulou em cima da cadeira. Estou dando um exemplo, nunca fiz isso. Certeza absoluta, nunca fiz isso. O Alexandre pulou na cadeira. Rapaz, meu pai adotivo, minha mãe, pegasse um bilhete desse, falava um monte pra mim, castigo, bronca, entendeu? E depois, no dia seguinte, ia comigo até a escola. Ó, professora, eu vi o seu bilhete, puxei a orelha, conversei com ele, me conta tudo se ele aprontar de novo. A professora, ela era amparada. Os pais ajudavam os professores, os pais amparavam, então trabalhavam junto, pai em casa, né, os pais em casa, pai e mãe, os pais em casa, os adultos em casa e os educadores na escola. Hoje, se a professora chama a atenção do filho, do aluno, o pai no outro dia vai lá quebrar tudo, a mãe vai lá fazer escândalo, é processo. Isso quando os próprios alunos, crianças, falam, eu vou processar. Essa é a parte do ECA que eu não gosto. Não que o ECA fale dessa forma, mas ele foi interpretado dessa forma. Né? Se alguém falar em violência ou maltratar, vai denunciar. É um tal de vou denunciar. Que denuncie. Que denuncie. É um absurdo. Então, nisso eu concordo com essa pessoa que mandou a mensagem. Né? Antigamente os professores eram mais respeitados. Só que isso é porque antigamente tinha mais educação. Hoje, os pais, sinto muito, acham que liberdade demais é ser amigo. Eu não vou criar meus filhos como escravo. Para com isso, gente. Para com isso. Dá tempo ainda de segurar aqui, ó, e voltar. Corrigir. Porque senão onde nós vamos parar? Daqui a pouco esse mundo tá de mal a pior. Aliás, já está de mal a pior, né? Onde nós vamos parar? Então, os pais têm que assumir o seu papel. Ensinar, educar, orientar, acompanha. Vai saber com quem ele está andando. Com quem que o seu filho está falando na internet. Seu filho não sai do celular, está fazendo o que no celular? O que uma criança, o que um adolescente tem que ficar até tarde da noite, às vezes de madrugada acordado mexendo no celular? E você não faz ideia do que está acontecendo? Educar é isso. É controlar, é tirar, não vai mexer. Entendeu? Ter que criar lei para criança não mexer no celular na escola. Precisava de lei para isso? Onde que está a autoridade do pai e da mãe? Não vai levar celular. Vai levar, não vai mexer, vai desligar. Tem que criar lei para isso? Então, os pais, e aí eu me incluo, tá, gente? Meus filhos já são criados, são crescidos, mas sou pai também. Isso vale para todos nós. A gente tem que abrir os olhos. Onde vai parar? Se a gente não puxar a rédea, se a gente não controlar, daqui a pouco o negócio desanda de vez. Né? A gente já tá vendo aí filho batendo em mãe, filho batendo em pai, mãe sendo espancada pelo filho. Eu tenho conhecimento disso. Ninguém me contou, não vi na televisão. Eu conheço pessoas. Mãe sendo espancada pelo filho. Onde nós vamos parar?
Entendeu? Aí é médico que diz, não, tá doente, tem que tratar, é TD, não sei o que. Que TD? Uma pinóia. Uma pinóia. Eu não sou psicólogo, não sou psiquiatra, não sou médico, não entendo de nada disso. Mas uma coisa eu posso te dizer, antigamente não existia isso não. Hoje é um tal de... A criança dá show... Antigamente o showzinho, sabe como era chamado? De birra. Eu lembro de uma vez, eu era criança, eu devia ter meus... Eu tô chutando aqui, eu devia ter uns 5, 6 anos. Entendeu? Uns 5, 6 anos que eu fiz birra pra minha mãe, fiz birra, meus irmãos são mais velhos que eu, sou filho de criação, eu não lembro qual foi o teor, eu queria ir pra rua brincar de velotrol, uma coisa assim, não lembro, minha mãe não deixou, eu comecei a fazer birra, chorar, me espernear pelo chão. Sabe o que minha mãe fez? Minha mãe pegou uma mangueira, ligou assim e começou a me molhar assim, ó. Rapidinho parei de fazer birra. Aí ela falou, vai fazer birra? Não. Eu não estou dizendo que você tem que fazer isso com seu filho. Eu estou dando um exemplo. Hoje, não, a criança faz birra. Ele tem TD não sei o que. TDAH, TDY, TDW. Para com isso. Onde nós vamos parar? Daqui a pouco uma lista de TD não sei o que. Isso eu chamo de falta de educação, gente. Que TD o quê? Mas quem é o culpado? É pai, é mãe, é avó, é avô. Criança pequena que tem celular. Faça-me um favor. Vai receber ligação de alguém, a criança? Ela tá mandando currículo? É isso? Pra que ela tá com o celular? Pra se distrair. Que distrair o quê? Vai contar história. Deixa de ser preguiçoso, vai ler um livro pro seu filho. Eu falo isso com a boca cheia. Eu lia todo dia pros meus filhos. Eu lia. Posso ter cometido vários erros. Não sou perfeito, não. Cometi vários. Vários erros eu cometi na minha vida. Entendeu? Cometi vários erros. Mas também acertei muito. Muito. Todos os dias meus filhos oravam antes de dormir, agradecendo a Deus pelo dia, agradecendo a Deus pelo alimento. Isso se ensina em casa. É em casa que se ensina. Entendeu? Meus filhos, eu contava uma história, eu lia um livro. Eu dava livro para eles, lê esse livro aqui. Agora explica pro papai o que você entendeu. No dia seguinte, uma semana para ler esse livrinho, dava um livro infantil. Eles tinham que ler em uma semana e depois... criou como escravo. Que escravo o quê, gente? Que escravo? Então, não tem esse negócio de celular para distrair. Assiste esse programa aqui para distrair. Que distrair o quê? Vai ensinar. Vai ensinar. Levanta o traseiro da cadeira e ensina um pouco o seu filho, o seu neto, seu sobrinho. Você que tem responsabilidade sobre uma criança. É muito fácil dar um celular na mão e falar para ele ficar quieto. Né? Educar ninguém quer. Ensinar ninguém quer. Então... a educação e a instrução da criança é responsabilidade da família e não da escola e não do Estado. É da família, é do pai, é da mãe. A Bíblia dá a base para isso. A Bíblia fala sobre isso. E a lei também fala sobre isso. O Estatuto da Criança e do Adolescente fala sobre isso também. Artigo 53 do ECA. A criança tem direito à educação visando o desenvolvimento completo. É um direito da criança se desenvolver. É um direito da criança a educação. Só tem que ser bem interpretado. Porque tem muita gente que acha que a criança se desenvolver é poder curtir, poder bagunçar, poder... Não é isso. Né? Artigo 22 do ECA. Os pais são responsáveis pela educação e orientação dos filhos. Não é o Alexandre que está dizendo, tá? É a Bíblia e é o Estatuto da Criança e do Adolescente que está dizendo. É o direito da criança ser educada, é o direito da criança ser bem desenvolvida e é um dever dos pais ensinar, educar e orientar para a vida. Para vida. Ok, gente? É isso. Hoje eu fiquei nervoso, hein? Hoje eu fiquei nervoso. Esse tema me deixou nervoso. Não é o tema. O que me deixou nervoso, o que me deixa nervoso não é o tema, não. Né? O tema é bacana discutir esses assuntos. O que me deixa nervoso é que eu lembro de pessoas, né, que não ensina, que não educa e põe a culpa em Deus e o mundo. Né? Ou então fala que está educando. Meu filho fica quietinho em casa. O que você faz para ele ficar quietinho? Eu deixo ele com o celular o dia todo. Isso é educar? Isso é ensinar? A gente está errando, gente. Cuidado, nós estamos errando. Uma hora a conta chega. Pode ser tarde demais, aí não adianta reclamar. Ok? Eu quero te agradecer
Mais um dia, você que ficou comigo até aqui, obrigado. Você que está comigo todos os dias. Eu te convido a revisar os programas anteriores, tá? Assiste o programa de terça-feira, que foi muito bacana também, muito bom. O programa de segunda-feira, nós falamos sobre os casais que estão deixando de ter filhos. Os casais não querem mais ser pais, né? Os jovens casais preferem ter pet do que filhos. Falamos sobre isso no programa de segunda-feira, dia 1º de dezembro, né? Você sabia, eu falei isso no programa de segunda-feira, você sabia que já tem mais pet no Brasil do que criança? Não estou inventando, não, são dados do IBGE. Dados do IBGE. Já tem mais pet no Brasil do que criança. Por quê? Porque os casais, os jovens casais, não sonham mais em constituir família. Não sonham mais em ter filhos. Eles preferem adotar um animal de estimação. Exatamente. Nós falamos sobre isso. E tem gente que acha que isso está certo. Tem gente que está chegando ao cúmulo de falar que cachorro é filho. Ah, gente, faça-me o favor. Cachorro é filho? Que é isso? Né? Quantas pessoas eu entrevistei no mercado corporativo aí, quando eu estava trabalhando fora, quantas pessoas eu entrevistei e eu perguntava, é casado? Sim. Tem filhos? Ah, tenho 3, tenho 3. Ah, qual a idade? Ah, é 2 gatos e um cachorro. Não, eu falei filho, eu não falei animal. E tem gente que não gosta, né? E alguns falam em processo ainda. Nossa, chamou meus filhos de animal. Chamou meus filhos de animal. E gato, cachorro não é animal? Bom, enfim, eu convido você a revisar os programas anteriores, estão muito interessantes também. E amanhã nós estaremos aqui novamente, mais uma vez, às 6h57 da manhã. Cai da cama, levanta cedo aí, porque tem coisa boa logo cedo. 6h57 a gente está aqui novamente no Papo Cabeça. Fica com essa vinheta bacana aí, gostosa, legal. E a gente se vê amanhã às 6h57. Tchau, tchau.